Olá, estamos aqui novamente. Boa noite para você que está entrando hoje com a gente aí. Mais uma live, meu amigo Alex Duarte aqui comigo, né? Nosso diretor de cinema. E que hoje à noite nós vamos falar, Alex, sobre a palavrinha danada, medo, né? Você tem algum medo, Alex Duarte? Todos temos, Todos temos um medo. Mas existe como enfrentá-los, né? Tem, né? O segredo é primeiro identificar o medo para depois a gente também enfrentá-lo. Sim, até porque o medo tem uma palavra de antídoto que se chama coragem, né? A coragem é o que nos faz, então, entrar nisso. Boa noite a quem está entrando aí, Fernando Lopes, um grande beijo, Matias, lá do Sul, aqui do Rio. Vão fazendo suas perguntas aí, porque hoje é dia de responder. Qual é o seu maior medo? E nós já temos perguntas aí, os nossos bem boa. Participantes já mandaram pela página, mandaram por e-mail. E a pergunta agora vem da Cassandra, ela quer saber quais são os maiores medos das pessoas hoje em dia. Olha, temos vários medos, né? Uma das coisas que as pessoas têm medo de morrer, outros têm medo de quebrar, de fracassar, outros têm medo... Enfim, medos, quem disser para você que não tem medo, mente. Todos temos um medo e algum fato. Medo de perder alguém que a gente ama, medo de perder um ente querido, medo de doença. Mas tem dois medos fundamentais dentro do comportamento humano que norteiam as pessoas. O primeiro medo deles é o medo de se sentir insuficiente. Insuficiente como marido, insuficiente como esposa, insuficiente como profissional. Você já sentiu medo de não ser suficiente, de não ser... o suficiente como amigo, como parceiro, como profissional? Esse é um medo do ser humano, ele tem isso intrínseco dentro dele. O segundo medo que as pessoas têm, Cassandra, é o medo justamente de julgamento, é o medo de não se sentir amado ou amada. Tem medo que as pessoas não vão gostar de você. Então é o que a gente chama de validação. Todos buscam validação. A gente busca validação dentro de uma equipe, a gente busca validação dentro do casamento, validação com os filhos, quer ser reconhecido como mãe, como pai. Então esses dois medos intrínsecos das pessoas é que devem ser trabalhados. Isso faz com que as pessoas também tenham muito medo do julgamento, né? O julgamento do outro, o julgamento, né, das pessoas. Beijo, Janete Goulart, lá do Rio Grande do Sul, porque amanhã, né, Jair, estou descendo aí pro sul, né, Alex? Estamos indo, inclusive com o Alex Duarte, para a Serra Gaúcha, onde vamos ter mais uma turma de PNT, né? Gislaine, grande beijo. Vão fazendo suas perguntas aí. Medo do que vocês têm? Vão colocando aí pra mim. E medo é uma das coisas que a gente trabalha dentro do Extreme Survivor, né? Libertar os nossos medos, liberte-se dos seus medos. Eu acho que isso é o fundamental. Me diz uma coisa, doutora Tânia, uma pessoa ela pode nascer com medo? Uau, que pergunta! Uma pessoa pode nascer com medo? Bem, nós temos duas coisas que também temos que deixar claro aqui, crenças e medos. Com as crenças nós não nascemos, crenças nós instalamos, Alex. Medo eu posso ter sim dentro da minha codificação genética e uma transferência. Vou dar um exemplo para você. Quando você faz uma regressão clínica e muitas vezes a pessoa ela vai até dentro do útero da mãe, com 3, 4 meses, quem é meu aluno está me ouvindo e conhece sabe o trabalho que a gente faz, quando a pessoa, eu já tive casos de bebês com 3 meses dentro da barriga da mãe, que um pai chega alcoolizado em casa, bêbado, chuta a barriga sem parar, e ele sente isso, retrata isso, e o seu cérebro recebe. É incrível que o cérebro humano, ele não detecta o que é real e imaginário, e ele absorve tudo. Então, até uma gravidez tem que ser planejada e cuidada, porque o feto, ele sente tudo. Basta eu te dizer uma coisa que é importante, veja só, olha a grandeza da vida humana. Você é capaz de viver dentro da barriga de alguém por 9 meses. E nessa barriga, você só se alimenta pelo cordão umbilical. Essa relação que você tem parental com a mãe ali, que tudo que a mãe come vai para você, te alimenta, né, pelo cordão umbilical. Tudo que a mãe sente, o bebê sente. Tudo que a mãe faz, o bebê, ele reproduz. É muito forte. Então, muitas vezes, conforme a gestação dessa mãe, esse bebê é o único local, e nós somos o único ser mamífero que consegue isso, viver dentro da água, de uma barriga com líquido, né, o tempo inteiro ali, e fora também. Né, saiu para fora, continua vivendo, continua respirando. Essa grandeza da vida, essa maravilha que é o ser humano,
ele também tem dentro do cérebro que a gente chama de imprint, ele recebe. E nós também temos a questão da nossa evolução filo-ontogenética, onde nós fomos instalando ao longo do tempo, em milhares de anos de evolução, emoções. Por exemplo, uma emoção. Antigamente, o homem primata, ele só tinha uma saída quando ele estava lá na caverna. Vinha um tigre, vinha um urso, ele tinha a clave e ele tinha que ou matar o animal, o leão, ou fugir. Não tinha alternativa. Então, essas vicissitudes do medo vêm para nós e vêm como imprint. Isso dá na gravidez, é filontogenético. O medo é algo que caminha ao longo da humanidade e nos faz entrar num caminho, às vezes, escuro, né? O medo tem como significação o escuro. Se diz alguém me ligou, por que existe o escuro? Sim, o escuro existe para a luz brilhar. Então, a gente tem que trabalhar essa metáfora dentro da gente, né? A gente viu que a Gislane quer saber, doutora, que eu acho que é um medo também bastante geral entre as pessoas. Como trabalhar o medo da perda de familiares? Uau! Aí, qual é a perda que nós estamos falando, Gislane? É uma perda de óbito, uma perda de vida, ou nós estamos falando de uma perda de relacionamento, né? Só para deixar claro. Quando eu falo em perda de óbito, eu tenho o que a gente chama de luto. Nós estamos preparados mentalmente para perder um dia o papai e a mamãe. A gente sabe que papai e mamãe, vovô um dia vão morrer pela questão do ciclo da vida, né? Que a gente nasce, a gente cresce, a gente amadurece, a gente envelhece e a gente morre. Isso a gente está preparado. Agora, tem perdas, e mesmo assim é uma dor, né? O dia que a gente perde um pai, uma mãe, principalmente se não estava bem relacionado com essa pessoa, se não tinha uma boa relação, se não tinha afetividade, quando perdeu não tem mais o que fazer, começa então a dar muitos problemas. Mas quando eu perco alguém que eu não estou esperando, por exemplo, a perda de um filho, né, a perda de um cônjuge, né, eu tenho pessoas que perderam seus cônjuges num acidente e que para se restabelecer é muito difícil, esse medo faz com que você tenha uma insegurança e existe o que a gente chama de luto. Então existe um período que tem que ser respeitado e depois o período que tem que ser trabalhado. Às vezes alguém me diz assim, eu vou mandar para o Extreme alguém que perdeu morreu faz um mês um familiar. Eu disse, não. Existe tudo é um processo, um prazo, a pessoa precisa do seu prazo de luto, aí manda para nós e a gente trabalha isso, mas tem que ter respeito à sua dor. A dor, ela tem que ser naquele momento trabalhada e depois, então, a gente, né, consegue melhorar, então, nossos relacionamentos. A Karina Zonzini, ela perguntou também ainda nessa perspectiva aqui, como lidar com o medo da própria morte? Karina de Brasília, um grande beijo, né? Tem uma associação linda lá para surdos, um beijão, minha linda. Como lidar com o medo da sua própria morte? O medo da sua própria morte. Mas a morte é inerente. Nós não percebemos a palavra morte em todo o seu decorrer dela. A morte, ela existe na nossa vida desde que a gente nasce, né? Quando você está nos primeiros anos de infância, você tem uma morte que você vai passar para sua dos seus 5 anos, você tem que fazer um corte, você morre criança e nasce um adolescente, você morre o adolescente, nasce um adulto, você morre o adulto e agora nasce um pai de família. A morte é um ciclo, que tem o início, que tem o meio, que tem o fim. E ela nos permeia do nascimento, não só até o momento que nós perdemos teoricamente a nossa vida. Ela nos permeia ao longo de vários ciclos, né? Às vezes você vai ter a morte de um relacionamento, você vai ter a morte de uma empresa, são ciclos. E nós não fomos preparados para perder. Nós temos dentro de nós já o nosso primitivo, o nosso competitivo, que lá no nosso cérebro do reptiliano, o arquétipo cerebral primitivo, né, nós temos uma sobrevivência, né? E nós temos que então competir aos milhares e milhares de anos. A gente vem fazendo essa competição que está intrínseca dentro do nosso cérebro. Aprender a lidar com os medos vem também de muito gerenciamento emocional. Eu acho assim, se eu fosse resumir essa noite para você, uma das principais coisas que nós temos que ter na nossa vida é gerenciamento emocional, e o que é mais difícil para as pessoas. Quando você tem o gerenciamento das emoções, o medo ele fica menor. E tem uma balança. Quanto mais medo você tem, menor a certeza.
Quanto mais certeza você tiver de algo, menor o medo. Então, o segredo nessa balança é sempre aumentar a tua certeza e diminuir esse medo. Porque se o medo começa, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um casal de alunos que me ligaram ontem, desesperados, eles estão trancafiados dentro de casa, eles não saem porque eles estão com medo da violência. Teve essa semana que passou, alguém matou alguém na rua deles, eles tiveram no trabalho deles alguém que faleceu por assalto. Então, a questão da violência, e esse é um momento no Brasil onde tem crise econômica, crise política, desemprego, né? Nós temos 14 milhões de desempregados hoje. Então, aumentou a violência. Não adianta de fugir, há uma estatística para isso. Mas isso também, como aumentou essa estatística, aumentou o medo. Então, a certeza das pessoas diminuiu. Nós temos que vencer isso. Nós vamos ter que sair e encarar e enfrentar, vamos ter que usar um plano B, vamos ter mais cuidado, talvez eu não volto à meia-noite enquanto esse momento segue. Prevenir-se, né? O que vai fazer com que eu tenha menos medo, que eu saia da zona do medo e tenha coragem, porque senão eu vou ficar refém do medo, da violência, da insegurança. E eu tenho que ter uma tranquilidade para mim poder trabalhar e agir, e até porque você passa isso para as pessoas que você convive, para os filhos, para os colaboradores, para as pessoas ao seu redor, né? O Carlos Mendes, nosso parceiro aí da casa, ele quer saber se os grandes líderes eles têm medo. Carlos, da casa, responsável pela nossa marca, foi onde, boom, a nossa empresa cresceu, foi depois da casa, né? Grande beijo para você, Carlos, para meu querido Flávio aí, de Nova Iguaçu. Claro que os grandes líderes têm medo, com certeza, e o medo para alguns é um desafio, né? É aquilo que eu te falei, quanto mais você estiver exposto, mais as pessoas têm a tendência de atacar você. Eu lembro do padre Lauro Trevisan, lá em Santa Maria, quando ele disse assim, ó, que existe a cobra e existe o vagalume. E a cobra sempre perseguindo o vagalume. O vagalume são os grandes mestres, o vagalume são as pessoas de sucesso. E aí teve um momento que o vagalume cansou de correr. E perguntou para a cobra o seguinte: por que você me persegue? Onde eu vou, você vai, onde eu vou, você está me seguindo. A cobra disse: porque você brilha. E eu acho que esse exemplo do padre Lauro Trevisan é muito bacana, porque você vai brilhar e vai chamar a atenção de muitas cobras. Você tem que ser firme no seu propósito e acreditar no que você faz. Quando você tem certeza do que você faz, quando você tem firmeza da tua verdade, sabe o que acontece com medo? Tchum. E os grandes líderes, eles têm isso. Eles acreditam no que eles fazem. Então, eu não vou te dizer assim, ó, que eles não têm medo. Não, a gente tem, né? As pessoas têm medo. Só que o medo delas é bem menor do que a certeza. Quando você tem certeza do que você faz, do que você entrega, daquilo, começa a criar um empoderamento da tua certeza. Sabe o que o medo acontece? Ele vai diminuindo. Então, você tem que ter as tuas alternativas para vencer e fazer a tua certeza proliferar nesse aspecto aí. A Valéria Masson, ela quer saber como é que a gente faz para perder o medo de estar ou não agradando quem nos serve. Eu falei no início do nosso programa, né? É o medo do julgamento das pessoas. Eu sempre brinco assim, se você tem tanto medo do julgamento, te coloca numa situação onde você perdeu tudo, você está na miséria, você está lá no SPC, falando grossamente falando, você está endividado. Como é que fica o julgamento deles? Esses que te julgaram, eles te tiram dela? Esses que te julgam, eles te dão de comer na tua mesa? Eu acho que se as pessoas perdessem tempo, menos, né, elas focassem mais no que elas querem, na busca, e parassem de querer agradar as pessoas, você não precisa agradar os outros, é ser autêntico, ser verdadeiro e fazer o bem. No momento que você faz o bem, você já está agradando as pessoas. Vou dar um exemplo. Quando você segue alguém que faz o bem, alguém que é de boa índole, ou você segue alguém que é estrelão, prepotente, arrogante? Você vai ver muita gente se vangloriando, né? Muitas pessoas, e você vai ter muitas cobras no caminho também. Você é o vagalume quando você tem algo bom, quando você brilha, quando você está em alta. E eu lembro muito bem disso, só que o padre Lauro, ele esqueceu duas coisas nessa metáfora, que eu vou brincar com ele um dia ainda. Que a cobra nunca está sozinha. Tem mais cobras junto com ela. Né? Ela consegue trazer, às vezes, uma ninhada de cobra. A semelhança, o rapport. E o vagalume, ele também não vive sozinho. Ele procura os animais que estão mais, né? As corujas, as aves. Ele também não vive. Ele brilha e ele não se ofusca pela cobra. Ele começa a ser esperto e perceber que ele não depende da cobra para sobreviver. Ele consegue voar.
e a cobra só rastejar. Então, quando você começa a fazer uma metáfora do que você quer, esquece as outras pessoas, olha o que você conquistou. Quando alguém me pergunta, olha o que eu conquistei em 5 anos, né? Olha o que você conquistou em 5 anos. Então, do que você tem medo? Medo do quê? Medo de que as pessoas não vão gostar de você? Medo de fracassar? Medo... O que é esse medo? Porque o medo, Alex, ele tem uma reação física nas pessoas. Ele te congela, ele faz com que você se paralise. E uma coisa muito importante que eu falei antes, quando você pode curar o teu medo quando você nasceu com medo. Tem crianças com fobia, crianças com depressão, que quando eu vou descobrir por que elas têm medo do escuro, por que elas têm alguma coisa intrínseca na gravidez. Que lá é onde começou o medo dela. Isso é diferente de crenças. Crenças nós instalamos. As crenças, elas podem ser tão fortes que elas desencadeiam o medo, que é uma reação também. Medo está alocado com trauma, medo está alocado com coisa negativa. Crença eu posso ter positiva e eu posso ter negativa, né? O Simval Gomes, ele pergunta, doutora Tânia, o medo existe dentro de nós, ok, mas como chegamos a um equilíbrio entre o medo e a razão? Ação. Você vai ter que se policiar, você vai ter que ter foco. Eu acho que a palavra mais forte que a gente tem que ter assim, ó, é foco e meta. Se você começar a observar que você liga aí um meio de comunicação, eu sempre digo, o que dá ibope não é, alguém faturou 100% em 30 dias, alguém, né? Às vezes a gente vê isso nos alunos. Agora mesmo no Sul, em 21 dias teve gente que faturou 200%. Você não vai ver pessoas documentando isso. Você não vai ver alunos que superaram seus medos no final de semana, num evento, num curso. Você não vai ver isso. Isso não dá ibope. Você vai ver matança, violência, trauma. E você vai ter que bater com isso e dizer, peraí, isso aí não me pertence. Eu sou forte, eu tô aqui, eu preciso. Você tem que se policiar, se vigiar, chamar isso para você. Essa responsabilidade, Alex, é fundamental você se fortalecer. Tem uma frase que eu vou dar para ti nesse momento assim, ó, que é fundamental e que mudou a minha vida. Uma frase que eu carrego desde os 14 anos. Se você enfraquecer, os outros se fortalecem. Você tem uma opção de ser a cobra ou o vagalume. Seja o vagalume, mas brilha, esplandece. Quanto mais você ser iluminado, quanto mais você fizer o bem, quanto mais... Não adianta, as cobras vão ficar para trás. E isso nós vamos ter na nossa empresa, nós vamos ter na nossa casa às vezes, nós vamos ter nos vizinhos. As pessoas têm dificuldade, por exemplo, de acompanhar. Eu muitas vezes pego casais que acabam se separando porque o marido tem medo do sucesso da esposa. Ou a esposa tem medo do sucesso do marido. E esse medo, ele vai se tornando físico, Alex, em distanciamento, em reações fisiológicas. E eu vejo pessoas perdendo famílias, perdendo relacionamentos por causa disso. O medo, quando ele entra, ele não te traz absolutamente nada de bom. Mas às vezes foi o medo que me fez muitas vezes pisar mais devagar. Isso não é nada. Você tem que ter ousadia, tem que ter coragem. A terceira palavrinha, planejamento. Se você planejou, se você estruturou o teu foco, seja bater uma meta de 2 milhões de reais esse mês, seja bater uma meta de 10 mil reais, seja bater uma meta de emagrecer 30 quilos, seja bater uma meta de emagrecer 5 quilos, não importa. Se você planejar isso, sabe o que acontece com o medo? Ele diminui e a tua certeza aumenta. Talvez por isso que o coach é tão fantástico, a gente consegue perceber como a gente lida com os medos das pessoas, fazendo elas entender que elas têm coragem, têm ousadia, né? Às vezes eu já pego alguém assim, eu nunca tive coragem. Não, você tem segundo grau, primeiro grau? Não, eu tenho faculdade. Ei, mas para ti ir para a escola, sozinho, para as primeiras vezes, você teve que ter coragem. Então esse é um recurso que você tem dentro de você, mas que com o tempo as pessoas vão perdendo. Nós temos recursos de ousadia, de coragem, de disciplina, de foco, só tem que trazer para fora de novo, e você pode fazer isso. Doutora, o Marcos, ele quer saber o que o medo faz fisicamente com as pessoas. Muda, né? Perfil. Mas eu acho que uma coisa que você, Marcos, parabéns pela pergunta, o que o medo faz fisicamente com as pessoas? Ele é um desencadeador de doença, né? Se você for pegar pessoas com depressão, deprimidas, elas têm medo de viver, elas têm medo de mudar. O maior medo das pessoas que eu percebo assim nos eventos, nos cursos, é o medo da mudança. E ela não percebeu, a pessoa não percebeu que nós estamos mudando o tempo todo. Olha para as marcas do nosso tempo. Se olhar para 10 anos atrás, teu rosto era outro. As marcas estão aí, nós mudamos a todo momento. Nossas células, somos mitose, meiose o tempo inteiro. Nós modificamos. Enquanto eu estou aqui conversando com você, as minhas células gustativas daqui a 1 hora já não são mais as mesmas, nós já mudamos.
E o medo das pessoas é justamente isso, que a mudança vai trazer uma instabilidade. Quando você não sabe o que te espera, você começa a ficar ansioso, você entra num processo ou deprimido ou ansioso. Ou você sofre por antecipação, preso no futuro, ou você sofre deprimido com alguma coisa que te tranca lá. Mágoa, sofrimento, dor. E uma coisa importante, quando nós instalamos uma emoção, o medo é uma emoção, né, que se instala, ela tem uma sensação física e ela ocupa um espaço. O medo ocupa um espaço dentro de você. Vamos fazer um exemplo, até vou fazer uma dinâmica com você nesse momento. Ó. Quero que você, nesse momento que está me assistindo, pensa num medo que te incomoda. Não importa qual é o medo. Seja o medo de fracassar, seja o medo de quebrar, seja o medo de perder alguém que você ama. Não importa o medo. Só você está acessando esse medo nesse momento. Qual é o teu medo? Quando tu pensa nesse medo, de 0 a 10, quanto que ele incomoda você? E se você fechar teus olhinhos nesse momento comigo e ir lá para dentro, onde que esse medo está localizado em você? Pode ser que ele está localizado na cabeça, pode ser que ele está localizado no pescoço, nos teus ombros, nas tuas costas, na frente. Em que lugar do teu corpo ele está localizado? E quando você descobrir isso, você vai perceber uma coisa muito importante. O medo, ele ocupa um espaço. E você vai alimentando ele, tanto neurologicamente como fisicamente. Tanto que uma pessoa com depressão, ela tem medo de sair de casa, ela tem medo de encarar as coisas, ela vai curvando os braços. Quando você observar, uma pessoa com depressão, ela tem fisicamente uma postura, ela abaixa a cabeça, tem uma retroversão. Então, essa postura fisiológica do medo faz com que as pessoas percam para elas mesmas e trazem doenças para o corpo. Existe um livro que eu sempre falo, importante, que se chama Das Emoções às Lesões. E o medo, ele petrifica as pessoas, ele congela as pessoas, ele faz as pessoas ficar congeladas naquilo aí, não ousa. E quando ela tem medo de ousar, ela não faz. E quando ela vê outras pessoas fazendo, isso dá uma frustração desgraçada. Então, se você não fizer, alguém vai fazer. Faz, nem que esteja com medo, vai com medo igual. Se você não for, alguém vai fazer, então vai. Né? Eu acho que é uma estratégia que você tem que usar com você mesmo. Vencer esse medo significa aumentar a nossa dose de certeza, nossa dose de coragem. Então, aumenta esse frasco aí e vai pra cima que vai dar, né? Tânia, o Everton Soares, ele quer saber quando o medo se torna uma fobia. O que dá para fazer com isso? Aí você está instalado algo que aí é neurológico. O nosso sistema nervoso, ele responde por gatilhos, né? E quando você fala em fobia, é muito interessante, né? Eu já tive fobia em casa e crianças às vezes têm fobia, né? De borboleta, de aranha. No PNT nós trabalhamos uma dinâmica que se chama cura rápida de fobia. Em poucos minutos você libera algo que estava aprisionado no cérebro. Tudo ele entra e se instala em determinada parte. Normalmente nós temos o cérebro racional, nós temos o cérebro intermediário e nós temos o cérebro reptiliano ou primitivo. O trauma, ele se aloja justamente no inconsciente ali no reptiliano, é naquele local ali e se instalou. Então, assim como ele se instala uma fobia, você não nasceu com uma fobia. Aí que tá o detalhe, ela foi desencadeada e dá um parâmetro que a pessoa não tem saída, ela começa a entrar em desespero, as mãos vão suar, né? E é interessante o comando do sistema nervoso central, porque você que está me escutando nesse momento, se eu disser assim, aumenta teus batimentos cardíacos aí, aumenta em 20% os teus batimentos cardíacos, você não vai conseguir, né? Porque está inerente, nós estamos conversando e o teu coração ele bate 100 mil vezes por dia aqui, ó. Mas nós não estamos controlando isso. Nós não estamos controlando a nossa temperatura corporal, nós não estamos controlando a nossa homeostase, nada disso. Alguém está controlando tudo isso. E isso é o nosso inconsciente. Quando você tem fobia, ou quando você, por exemplo, fecha os olhos agora e vê uma cena que te desespera, seja de aranha, seja de cobra, quem tem fobia de cobra, de quarto escuro, automaticamente o cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário, mas foi feito um imprint nele. E ele reage como se aquilo estivesse acontecendo. E isso é muito, muito comum, você ver pessoas... vou dar um exemplo. Se você fechar os olhos agora e trazer nesse momento uma cena tua de tristeza ou de raiva no teu inconsciente, trouxer uma cena ruim, que você passou por um momento difícil, que te deu raiva, você vai perceber que o teu coração vai disparar. Quando vê, a tua boca está seca. Os ombros pesam. Você desencadeou, mesmo estando conversando comigo aqui nesse momento,
algo dentro de você que você, né, você desencadeou. Mas aí foi algo que o inconsciente veio e está instalado. Então, a grande sacada, quando a gente trabalha, é descobrir da onde foi instalado isso, em que momento da tua vida, tua linha do tempo foi instalado. Existe um período, Alex, que as pessoas desconhecem, que é nossos primeiros 4 anos de vida e talvez sejam os mais importantes do ser humano, para mexer com a nossa personalidade. Beijo para a Thaís de São Paulo e o Edmo que estão me acompanhando, amo vocês. Mas existe algo desses 4 anos que nós não sabemos. Se eu perguntar para você, o que você lembra com 1 ano e 8 meses? 1 ano e 2 meses? O que você lembra com 2 aninhos de idade? Você não vai lembrar. Então, todo o pacote que nós recebemos nesses 4 meses fazem com que a gente tenha uma estrutura psicológica, emocional, que vai resultar no resto de toda a nossa vida. Por isso que eu falo para os pais, quem é pai, quem é mãe, tem um cuidado muito importante com os filhos nesses primeiros 4, 5 anos, que vai definir o resto da vida deles com personalidade. Isso é muito importante. Então, essa conjuntura que você começa a trabalhar, você às vezes vai ter que entrar lá. Quando a gente trabalha PNT ou PNL, nós vamos trabalhar lá nessa linha do tempo. Em que momento essa fobia foi instalada? Em que momento essa síndrome entrou? Em que momento essa doença instalou dentro da pessoa, na linha do tempo dela? Que emoção que levou ela a sentir isso e hoje desferir isso? Nós sabemos, por exemplo, que mulheres que desenvolvem câncer de mama têm uma grande incidência de não se dar com as mães. Que coisa interessante isso, né? Então, quando eu resolvo um problema emocional, muitas vezes eu estou libertando dentro de mim um trauma, um câncer, uma diabetes, uma doença, né? Todos nós nascemos com predisposição genética. Mas por que tem pessoas, se você se perguntar, que desenvolvem isso e tem pessoas que não desenvolvem e tinham predisposição genética? Então, hoje eu vejo pessoas extirpando um seio porque descobriram que tinha um gene que é capaz de dar câncer naquela mama, então vai lá e extirpa antes que isso aconteça. Isso é maior para mim, no meu ponto de vista, que trabalho com comportamento humano há 20 anos, eu vi muitas pessoas com diagnóstico de câncer se curar. E não precisaram arrancar uma mama, mas primeiro tiveram que trabalhar a mente, primeiro tiveram que trabalhar o perdão, primeiro tiveram que trabalhar a ressignificação, tiveram que trabalhar esse lado afetivo que a gente tem. E tem uma coisa que a gente não foge, é uma tríade que se chama pai, mãe e o filho no meio disso aí. É muito importante. Com tanto conhecimento, cheguei a me perder aqui, né? O Ângelo Neymar, ele quer saber. Boa noite, doutora Tânia. Quero saber se com o treinamento do PNT posso quebrar crenças limitantes. E se é possível criar também novos caminhos e sonhos. Nossa Senhora! Aquilo que eu digo, o medo, você tem uma possibilidade de nascer com ele, porque a gente não sabe o que aconteceu na tua gravidez, na tua gestação. Mas as crenças, nós quebramos as crenças. Claro que você vai ter que ter uma técnica, a PNT trabalha muito isso, a PNL trabalha isso. Mas quando a gente fala em quebrar crenças, você, por exemplo, quando era pequeno, o Ângelo acreditava nele, no bom velhinho, no Papai Noel, você acreditava em Coelhinho da Páscoa. A gente cria uma crença, né? Esperava ele vir, fazia cartinha, botava lá o sapatinho no quintal. E a gente quebrou essa crença no decorrer do passado. Foi frustrante? Foi, mas quando você descobriu o que deu para quebrar essa crença, você não acredita mais no Papai Noel. As crenças são mais ou menos isso. Elas se tornam verdadeiras ao longo da vida da gente. Tem várias definições para as crenças, mas uma delas que eu gosto muito e que eu trabalho. Crenças são pensamentos acreditados e instalados. Então, tudo aquilo que você começa a repetir com frequência, o cérebro não sabe o que é real ou imaginário, ele absorve tudo, ele apenas reage. Então, mas então, Tânia, pensamento positivo, eu vou ganhar uma BMW. Ajuda? Claro que ajuda, mas não resolve. Eu posso querer uma BMW, eu posso querer uma Mercedes, eu posso querer um apartamento lá em Nova York, mas se eu não me movimentar, não arrancar o medo, tiver coragem para planejar e começar a colocar, então, assim, o foco que eu quero na minha vida, que o foco é tudo, colocar ele, não adianta só ter pensamento positivo, escrever, não, tem que ter um conjunto de ações para você alcançar o que você quer. Há 5 anos atrás, eu sabia onde eu ia chegar. Há 5 anos atrás, eu tinha me programado para estar trabalhando em Nova York, na Europa, para estar espalhada em 5 anos. Em 5 anos. Quando eu me projetei dentro da programação neurolinguística, na PNL, eu criei a minha realidade. Então, hoje eu sei onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E quando eu tenho essa prospecção de vida, eu tenho um planejamento para fazer isso serve tanto para minha empresa como para minha vida pessoal, isso me dá uma perspectiva. E um ser humano, ele tem que ter
ter perspectiva de onde ele quer chegar, como ele quer chegar. Pessoas que não têm perspectivas, elas ficam pela metade do caminho. Um beijo pro Daniel, lá da Serra Gaúcha. O Daniel Borges. Os tapetes, obrigada pelo presente, que é o tapete dele, veio pelo correio pro Rio de E Janeiro. ele tem uma pergunta aqui Beijo. também. O Daniel, e uma pergunta semelhante à do Marcos Eduardo Santos. Os dois querem saber como é que a gente descobre os medos que a gente tem e não conhecem, desconhecem, não sabemos. Os medos desconhecidos aqui dentro. Tem vários medos, né? A gente tem até escalas de medos, para você ter uma ideia. Nós temos medos que são reais e medos que são imaginários. O que é um medo real? Alex, vou dar um exemplo. Você sai agora aqui na rua, tá tudo escuro, tá um breu, né? Você enxerga ao longe lá uma pessoa e você começa a caminhar na rua, essa pessoa começa a vir na sua direção. Isso é um medo real. Alguma coisa está acontecendo e você começa então a se incomodar com aquilo ali. Você começa, aperta o passo, aquela pessoa vem atrás de você, você começa a suar, coça o nariz, meu Deus, começa a entrar em desespero. Esse é um medo real. Medo real, por exemplo, é você quebrou a perna. É um medo real que vai dar vai cair fora o fêmur, vai dar uma infecção. Isso é um medo real. Eu tenho uma cirurgia para fazer, você tem aquele medo real que vai ser o corte e tem o medo imaginário do que pode acontecer após a cirurgia. Você cria coisas. E o medo, ele nunca sabe o que é real. O nosso cérebro não consegue identificar o que é real e imaginário. Então, o que você pensa acaba tendo ações muito forte sobre a tua vida e a parte de como você procede. O que é um medo imaginário? Eu vou ser traída. Eu vou ser traída, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, vamos olhar o Facebook, vamos olhar. Ai, meu Deus do céu. Você começa a criar, olha aqui, alguém curtiu isso aqui, meu Deus, quem foi essa pessoa que curtiu? Você começa a criar alguma coisa que nem sempre é real, é verdadeira, e você vai alimentando isso. A reação que você tem no corpo é a mesma do que se aquilo fosse real ou imaginário. Você começa a sofrer. O medo, ele traz sofrimento. Então, uma coisa que eu sempre digo assim, dor, você não tem a opção de muitas vezes tirar ela. Está ali presente, você vai ter que administrar o medicamento. Mas ela não é opcional. O medo é. O sentimento que você pode quebrar. Como é que eu identifico meus medos? Quando eu faço uma escala. Eu posso fazer uma escala de 0 a 10. Como é que é o meu medo em relação à segurança? De 0 a 10 hoje. Qual é o meu medo em relação a quebrar minha empresa de 0 a 10? 0 eu não tenho medo nenhum. 10 é o meu pior medo. Tem gente que tem tanto medo que às vezes eu pergunto, quanto você pagaria para se ver livre do teu medo? Teu medo tem um preço? Se tivesse um preço, quanto você está disposto ou disposta a pagar para se livrar do seu medo, né? E as pessoas chegam a me dizer assim, com a vida. Olha o tamanho do que o medo ocupa na vida da pessoa, a ponto dela se disponibilizar, entregar a vida dela para tirar aquele medo do seu dia a dia, da sua vida. Então é porque o medo ele é muito maior que você. E aqui é uma coisa, você tem que ter coragem, atitude. Desce, tira. Se o meu medo hoje está um grau alto, eu tenho medo de quebrar. Isso é em 8, para tudo. O que eu posso fazer para tirar esse medo? De quebrar. O que eu posso fazer? Me planejar, me estrategiar, reunir minha equipe, descobrir o que eu posso fazer. O meu medo é que a minha equipe, se eu tiver medo que a minha equipe não bata a meta, tu tem razão, a equipe vai sentir o teu medo e ela não vai bater a meta. Então você tem que estratificar algo que você possa bater de frente com isso e diminuir o teu medo. E eu vou te dizer uma coisa, quebrar isso só depende de uma única pessoa, você. Né? Então eu acho que isso é importante. Doutora, a Marta ela quer saber se existe uma maneira de a gente desenvolver esses recursos internos que não estão em nós para vencer os medos. Sim, porque na verdade os recursos internos é que 85% dos milionários, por exemplo, tem. Né? Se você ler lá Bilionários de Jeromel, Napoleão Hill, todos esses que modelaram dentro da PNT, da programação neurolinguística, as modelagens, a maioria das pessoas que ficaram, por exemplo, milionárias ou que tiveram sucesso, que tiveram maestria no que fazem, 85% delas vieram do nada, 87% delas desenvolveram recursos internos. O que são recursos internos e o que é recurso externo? Recurso interno é foco, é disciplina, é persistência, é determinação, né? Às vezes as pessoas olham para mim e dizem, meu Deus, né? Você viaja para cá, mas tudo isso tem um preço. Viajar, amanhã eu tô no Sul, segunda-feira eu tô de volta aqui pro Rio de Janeiro, depois eu viajo para Nova York, agora dia 29, fico 15 dias em Nova York, volto de lá, já tô viajando, depois eu tô em Paris em setembro. Tudo isso tem um preço.
Existe a questão do tempo, da determinação. A gente cansa, claro que cansa, né? Nós somos seres humanos, a gente tem receios, mas você tem que ser mais forte. Você tem que quebrar isso. O que você quer? Talvez seja a pergunta mais importante que nós temos que nos fazer. Você quer deixar o medo vencer? Ou você quer tomar as rédeas disso e você botar o medo correr? E aí, qual é a escolha? Você escolhe. A Bruna Biff, tem várias perguntas aqui, a gente está quase encerrando, mas eu vou fazer... Beijo pro Jefferson de Santa Maria, um dos cases do Instituto, pai da Maria, marido da Jamile, ó, saudades imensas, quero matar saudades aí essa semana com vocês no Sul. Bruna Biff, ela perguntando, doutora, existem medos que podem ter sido criados devido à forma como fomos criados pelos nossos pais? Claro. Hoje ela sente, a Bruna está dizendo que sente limitações porque viu que muito foi poupado de situações. Ela foi poupada de situações. Ok, muito bem. Os pais têm uma tendência a querer proteger os filhos. E às vezes eles vão proteger com excesso, né? Ou às vezes com a falta de excesso, achando que o que eles estão fazendo é certo. Vamos dar um exemplo, né? Nós temos uma época aí atrás que as pessoas apanhavam, né? Era rígida a educação. Se você pegar aí há 30, 40 anos atrás, os pais batiam nos filhos. Na escola você tinha que ficar de castigo, ajoelhado em cima do milho. Então, se você for buscar as histórias dos seus avós, dos seus pais, era muito rígido. As pessoas apanhavam. E quando você apanha, você está causando um trauma, porque é algo além de emocional, físico. Isso altera muito as pessoas, isso traz a agressividade mais à tona. Se eu pegar uma criança que foi agredida desde pequena, que foi batida para ter uma boa educação, quando às vezes um pai faz isso, ele faz na intenção de corrigir, né? Que era a correção. Só que a gente sabe hoje, no comportamento humano, que quando você bate numa criança, 5 minutos depois, ela não sabe mais definitivamente por que ela apanhou. Então, o que ela guardou foi um movimento de agressão, foi o trauma que deu nela, a desvalidação. Então, ela não consegui corrigir ela, pelo contrário, eu piorei a situação. E isso já é comprovado estatisticamente e neurologicamente. Então, os nossos medos muitas vezes vão vir de casa, né? Eu vou dar um exemplo assim, eu tive uma menina de 42 anos, que ela tinha uma dificuldade de relacionamento, ela não conseguia ter um relacionamento com ninguém, tinha dificuldade de se relacionar com os homens. A gente foi até os 4 anos de vida dela, onde ela foi abusada por 3 tios ao mesmo tempo. E levavam comida para a família. O cérebro dela bloqueou aquilo, como uma proteção, mas isso estava em print dentro dela. Então você tem que ir até lá, usar uma técnica. Nós não vamos apagar uma coisa que aconteceu, pelo contrário, isso veio à tona agora, mas a gente vai tirar a emoção, o mais importante, porque se eu deixo aquilo lá, ela nunca vai conseguir se relacionar com alguém, porque toda vez que ela vai ter um relacionamento com alguém, o inconsciente, que acaba sendo o nosso sabotador e ao mesmo tempo o nosso protetor, ele traz isso à tona como uma sensação. Então, uma das grandes sacadas dentro da programação neurolinguística é trabalhar as experiências das pessoas, as sensações das pessoas, fazer com que elas tirem a emoção negativa e que consigam tranquilamente transitar dentro dos seus pensamentos sem dor, sem sofrimento. O que acaba com nós hoje, tanto a nível físico como a nível de estrutura, é justamente não saber lidar com as experiências que a gente teve, porque nós imprimimos uma emoção junto, e quando é pai, quando é mãe, tudo isso acaba nos machucando, porque o que a gente quer como criança? Quer que o papai e a mamãe nos reconheçam, a gente quer agradar o pai e a mãe. Então, quando toma uma reprimenda, aquilo foi uma agressão. Então, essa agressão que muitas vezes, eu volto a dizer, a melhor forma de educar alguém é com amor. E eu peguei uma criança psicopata de 7 anos. Psicopata, que os pais têm que colocar ela, muitas vezes, dormir fechada no quarto, porque ela pega a faca e sai para matar a maninha, matar o papai. E o que isso aqui é algo que vai vir, e o que eles consultaram em todos os melhores médicos hoje, para vocês terem uma ideia do mundo, e quando eles chegaram até mim, eu, esse profissional perto dos grandes nomes mundiais, eu disse uma coisa para eles que chocou. Esse case, uma criança psicopata só tem uma saída, amar. Uma coisa essa criança vai ser pro resto da vida, teu filho.
tua filha. Então você vai ter que amar. E talvez o amor seja uma dosagem que o medicamento não dá. O amor é a única coisa que eu posso mobilizar alguém com afetividade, abraçar, beijar e talvez conseguir mudar essa via neurológica com o sentimento em cima. Eu ainda acredito que isso possa acontecer e tenho cases que, graças a Deus, tiveram excelentes resultados e estão tendo. Cuidado. As crianças são muito rotuladas, né? De déficit de atenção, hiperatividade, e nós acabamos entrando nesses rótulos e aí o pai e a mãe, por proteção, meu filho tem déficit de atenção, por favor, professora, cuida dele, meu filho tem hiperatividade, olha só, não mistura. E isso faz com que a criança... Eu estou tendo um case na escola da minha filha. Eu tenho uma coleguinha dela que toma antidepressivos com 11 anos. E a menina diz, eu tenho depressão. Então, ela mesma se rotulou. A mãe liga para as coleguinhas, cuida do meu filho que ela tem depressão. Esses rótulos que você vai colocando nas pessoas, é as crenças que vão se tornando doenças, inclusive, e vão desenvolvendo quadros. Eu tive um menino de 19 anos, Alex, tu lembra dele no curso, veio para nós com o diagnóstico de síndrome de Asperger, e à medida que ele foi se desenvolvendo no curso, eu percebi que ele não tinha, o diagnóstico não era correto. E quando a gente confrontou o diagnóstico, hoje ele é casado. Tem um negócio dele, está em Santa Catarina, e vai ser um dos nossos cases aí, provavelmente, no filme do Se é Possível. Então, nós temos que lutar contra aquilo que nos oprime, que nos traz dor, que nos traz sofrimento. Eu sempre digo, luta contra qualquer diagnóstico. Vale a pena. Eu fiz isso e hoje eu tenho os melhores resultados dentro de casa. Doutora, a Thaís Tavares fez 2 vezes essa pergunta, tinha me passado aqui. Perdão. Ela quer saber como dominar o medo e a insegurança quando se tem muitas oportunidades no âmbito profissional. E aí você fica com medo, né? Coisa boa! Pensa sempre pelo lado assim, e se eu não tivesse isso? E se outra pessoa tem essa oportunidade que eu não tenho? Porque você escuta assim, as pessoas elas têm medo de fracassar, mas elas também têm medo do sucesso. Você percebeu isso, Thaís? Né? Puxa, e se eu ficar muito famosa? Ou se eu ganhar muito dinheiro? Ou, meu Deus do céu. Então, o medo, ele vai estar sempre nos acompanhando. Medo de falhar como pai, medo de falhar como mãe, medo de falhar no amor, medo de falhar com a pessoa que você tá. O medo vai estar sempre nos acompanhando. Mas o que eu tenho que olhar para ele? Ok, você tá aí, medo, mas a oportunidade tá aqui. Se eu não pegar, eu acho que de novo vem o foco. Se eu não tomar uma ação, se eu não tomar uma atitude aqui e ir para cima disso aqui, eu tenho 2 opções. Ou deixo o medo tomar conta e ver a outra pessoa, você vai assistir de camarote. Outra pessoa conquistar isso. E eu acho que isso tu não pode deixar. Se você caminha para um trajeto, e acho que aí o coach é importante, né? Todo esse conhecimento que as pessoas têm, o que você quer? E botar um foco naquilo lá, vai ter adversidade, vai aparecer cobras, antes eu falei no início. Você é o vagalume, e o vagalume tem uma opção. Se ele cansar demais as asas, não baixa até ficar no lugar da cobra. Pousa numa árvore, pousa num lugar mais alto, pousa em segurança, dá um stand-by e amanhã volte a brilhar. Às vezes tem um momento que às vezes dá vontade de apagar nossa lanterninha, vai ter, mas você pode brilhar e você brilha. E se você não brilhar, meu vagalumezinho, outro vai brilhar. Bom, o pessoal tá comentando, aqui tem vários comentários, né? A Mercedes Queiroz, a Bahia te espera de braços abertos. Mercedes da Bahia, esteve com a gente no final de semana. A Juliana Brum, o Reimprint é curador, obrigado, gratidão, doutora Tânia. Beijo, também passou. Lá do Sul. Elizabeth Zago, oi Tânia, parabéns, saudades de ti. Santa Maria, o Gadei beijo. é coaching, essa mulher é top, saudades galerinha do bem, sucesso. São Luís Gonzaga, Gadei, um beijão. Um dos meus primeiros alunos lá no Sul. Que tem bom. muita galera aí, tá mandando mensagem, agradecendo, fazendo suas perguntas, a gente tá quase no final aí, né? No finalzinho aí. Tem uma pergunta interessante aqui, é do Gabriel, ele quer saber se o medo pode matar. Pode. Pode. O medo pode matar. Vou dar um exemplo para você. Nós temos o que a gente chama de autossugestionamento. Existe agora até, Gabriel, você dá uma dica aí que você vai entrar na internet, você vai achar esse case, se não me engano, foi em Washington, né? Se não me engano, isso que aconteceu. Corredor da Morte. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, pegaram alguém que estava já predestinado ao corredor da morte. Em 48 horas ele ia para a cadeira elétrica e chamaram essa pessoa, convidaram ela a fazer uma experiência, já que ela ia para a cadeira elétrica, ela tinha uma outra opção.
eles iam fazer um teste com ela, se ela passasse no teste, era um teste com soro, era um teste onde eles iam fazer um corte na mão da pessoa, se ela passasse no teste, ela poderia sair dali com vida ou não. Mas como ela já ia para a cadeira elétrica, a pessoa topou, né? Era um homem. Eles colocaram uma maca, deitaram a pessoa em cima, se vocês investigarem, isso é real, isso aconteceu, deitaram a pessoa em cima da maca, braço esticado, e tinha um soro que conectava na pessoa. E qual era o teste? O teste consistia que eles iam fazer um corte no seu pulso e esse gotejamento aqui ia cair dentro de um balde. Se porventura aumentasse o gotejamento, a tendência era que o seu coração teria um disparo, aumentaria, sua pressão elevaria, você pode morrer. Se você diminuísse o disparo, você consegue se manter e ficar vivo. Só que o que eles fizeram? Eles colocaram embaixo o balde e ao mesmo tempo uma torneirinha embaixo da maca. E a pessoa aqui teve o cortezinho e o sangue ficou pingando. E eles aumentavam, à medida que eles aumentavam o gotejamento, os batimentos cardíacos da pessoa aumentavam muito. Eles diminuíam o gotejamento, isso foi uma experiência, foi feito, e baixava. Então, olha só como nós nos sugestionamos por algo que estamos ouvindo e que nós não temos, o cérebro não sabe o que é real ou imaginário, para ele, aquela imagem que ele está fazendo, que está gotejando muito sangue ali, tomou uma proporção cerebral a ponto de aquilo se tornar real. E nós desencadeamos os sintomas. Então, hoje, quando uma pessoa tem um sintoma, e quem me acompanha nos cursos percebe a forma com que eu trato quando alguém desmaia, quando alguém tem um surto, né, ou descompensa, a forma que eu conduzo é automaticamente a pessoa sai daquilo ali, sai bem, tá tranquila, não dá nada. E a pessoa morreu de infarto, né? Então, assim, a ponto que nós podemos, sim, nos autossugestionar. Se eu acreditar que eu tenho uma patologia de base e eu começar a pensar nela todos os dias, fomentar ela. Eu tive um aluno, um menino, que quando disseram que ele tinha síndrome de Asperger, ele foi pro Google, e hoje você tem o Dr. Google, né? Tá tudo ali, todos os sintomas. A pessoa começou, então, a olhar os sintomas, começou a desenvolver os sintomas. Começou a fazer a mesma coisa, mesmo a falta de interação, a ponto de que ela ter a certeza que ela tinha síndrome de Asperger, foi consultar, o diagnóstico foi de Asperger. Quando ela veio para mim, eu fiz os testes sinestésico, auditivo, visual, percebi que ela era uma pessoa sinestésica, encaminhei para um outro profissional, normal. Encaminhei para o segundo profissional, diagnóstico normal. Eles não sabiam qual era o diagnóstico. Então, quando ela não tinha diagnóstico daquilo ali, e nós temos um potencial desgraçado de criar dentro de nós situações. Então eu posso ser um guerreiro, um cavaleiro do zodíaco, um titã, né? Ou eu posso ser alguém, um pobre coitado, um vitimizado. Então essa forma de pensar das pessoas, os pensamentos, eles são milhares ao mesmo tempo. Cuidado com o que vocês estão assistindo na televisão. Cuidado com o que vocês escutam nos jornais, na mídia, nas ruas, nos restaurantes. Cuidado, vigia a tua mente, né? O que você quer, que tipo de pessoa... Nós temos uma facilidade de desfocar muito grande e ir pro caos. Então, as pessoas se induzem. Basta você imaginar que às vezes você chega no trabalho de manhã, alguém, o que tem? Ai, como você tá pálida. Faz um teste. Pega alguém que vem bem encorajado. Você tá bem? Tem alguma coisa que tá acontecendo com você? A pessoa já começa. Ai, meu Deus do céu. Ai, pega a temperatura. Então, as pessoas se autossugestionam, se contaminam muito fácil. Eu volto a dizer a frase que é bíblica, né? Orai e vigiai. Nós temos que, no sentido de vigiar nossa mente, botar um foco, cuidar da tua saúde, saber que tu faz uma atividade física. Tem o pessoal da Barra que faz o desafio aí, né? Hoje tinha um desafio lá, eu fiz de tudo para ir, não conseguir por causa de uma reunião que... Não, mas tem que fazer atividade física. Atividade física faz teu corpo melhorar, acredite nisso, né? Faz vasodilatação, busca as coisas que te faz bem. O que não te faz bem... Pega um papel, vou te dar um exemplo, rapidinho, tá? Eu sei que nosso tempo está esgotando. Pega 2 papéis, escreve no papel o que me faz bem. E registra tudo que te faz bem ali, sabe? Dinheiro, bons amigos, corpo saudável, né? Peso regular, pele macia, tudo que te faz bem. Coloca um outro papel o que não te faz bem, né? Inimizades, pessoas agressivas, pessoas falsas, estar acima do peso, não confiar na minha equipe. Escreva tudo que você não quer numa folha e tudo que você quer na outra. Essa que você não quer,
rasga bem, picota e joga fora. E fica só com aquela folhinha do que você quer e deixa ela sempre à vista. Tudo que você vê, o cérebro reconhece e reage. É a dica. Doutora, muitas perguntas, temos mais um pouquinho? Claro, Jefferson, vou dar uma colher de chá, ver que você entrou aí. Sim, PNT é a chave para muita coisa. Daqui a 2 dias começa o curso na Serra Gaúcha, estarei lá com essa galera. Empolgado aqui, né, dizendo que vai estar no PNT. Aguardo vocês lá. A Cristiane tem passado por uma experiência bem difícil aqui, Tânia, e ela está compartilhando, né, o que aconteceu com ela. Ela disse que ela rodou 3 vezes já na carteira de carro, não consegue entender por quê, bate o nervosismo, a perna treme, as mãos ficam suando e o coração bate demais. Quase sai pela boca. Ela não pode nem pensar agora de passar perto do Detran. Sei dirigir, mas não consigo passar. Muito medo e terrível. Como ajudar a Cristiane? Tem como, Cristiane, tá? Porque assim, você criou aí uma rota, né? Lembra que eu disse, o cérebro ele cria um mecanismo de repetição. Não passou a primeira vez, tu teve uma sensação de impotência. E essa sensação de impotência, ela traz para nós o quê? Um sentimento. Ai, meu Deus, não passei. Ai, agora, mas aí amanhã tem prova de novo. Não passei, mas vou fazer de novo. Vou tentar. E o tentar predispõe a falha. Se você disser assim, eu vou tentar. Vamos tomar um café comigo amanhã às 6? Aí vou tentar. Você já sabe que a pessoa não vai ir, tá dando uma desculpa. Então, cuidado com o que você vai falar. Quando você faz a segunda vez e não deu certo, você já generaliza. O que é generalização dentro da PNL? São aquilo que a gente diz, nenhum homem presta. Teve 2 relacionamentos e não deu certo, generalizou. Nenhum homem presta. A Maria, todos os dias, ela sempre chega atrasada. Quanto tempo a Maria está contigo? 5 anos. Será que a Maria chegou 5 anos atrasada? Nós generalizamos, só que essa generalização da PNL, ela faz com que a gente introjeta e cria isso como uma realidade. Então, na 3ª vez que a pessoa vai fazer a carteira de motorista, ela tá com aquilo. Ai, meu Deus, vou passar ou não vou? Essa indecisão, essa incerteza, lembra da minha balança, Cris? Se eu tenho medo, ele cresce, a minha certeza, eu já não tenho certeza se eu vou conseguir puxar o cinto de segurança. E tem uma coisa, quando eu me estresso com uma situação como essa, seja de uma carteira, de uma prova que você tem que fazer, um concurso, nós temos uma questão que é oxigenação cerebral. Quando tu tá estressado, as nossas veias e artérias elas contraem. Então, normal, eu tô aqui com você, tranquila, eu tenho 25% de oxigenação. Quando eu tô estressada por uma situação, o meu cérebro ele aciona assim, cuidado, stop, ei, para, perigo, você vai passar por uma situação de perigo. Automaticamente, a minha vasodilatação sanguínea ela baixa de 25% para 5%. E aí você imagina, uma pessoa que vai fazer uma prova que tem 25% de células trabalhando muito bem e uma pessoa que só tem 5% das células neurológicas trabalhando bem nas suas sinapses, qual é a diferença? Quem vai passar na prova? A que tem 5% ou a que tem 25%? Vai passar a que está tranquila, que está relaxada. Mas agora você instalou isso aí. Como é que eu vou relaxar antes de uma prova sabendo que eu posso rodar pela 4ª vez, né, Cris? Então eu vou te dar uma dica que eu uso muito com os meus pacientes. Quando você tem um desafio para enfrentar, seja uma prova ou algum lugar, procura um lugar 10 minutos antes, seja um banheiro, olha, é algo bem doido, seja um banheiro, seja uma salinha, deite-se no chão e eleve as pernas. Tipo, se você procurar um banheiro, deita no chão do banheiro mesmo e bota os pés em cima do vaso sanitário. O que acontece? Quando isso acontece, o teu sangue ele volta de novo e ele começa a irrigar as células neurológicas. E aquilo que era 5% começa a ter 10%, 15%, e o teu corpo vai tendo então aquilo que a gente chama de uma homeostasia. Toda vez que eu passar por um momento tenso, de estresse, que está instalado um gatilho em mim de alguma coisa negativa, eu faço vasoconstrição cerebral. Eu não consigo pensar adequadamente. Então, quando eu tenho essa diminuição de calibre, o meu sangue, o meu cérebro dá esse bip e o meu sangue vai para as extremidades, para que eu possa correr, lembra lá do Homem das Cavernas que eu falei no início? Ou que eu mate. Então vai para as extremidades, o sangue desce da nossa cabeça, vem para as mãos, vem para os pés, e quando eu ergo esses pés, ele volta de novo para mim. A solução seria, antes da sua prova, procure um lugar qualquer e faça esse teste. Eu tinha um menino que há 3 anos repetia a 5ª série do 1º grau. 3 anos. A família não sabia mais o que fazer. Ele rodava sempre, ele criou algo com a matemática, ele não passava, colocava professor particular.
E a gente fez o quê? A gente trabalhou a crença dele e eu dei essa conduta. Antes de você fazer a prova, procura um lugar, procura a professora, conversamos com ela, deixa ele 10 minutos deitado no chão e ele passou de ano. Então, eram 3 anos lutando contra isso e que com uma técnica simples, né, da PNT, você acaba tirando isso de letra. Então, sim, tem como trabalhar isso. Vamos pegar mais 2 perguntas, que continuam as perguntas aqui, a galera tá perguntando bastante. Bora lá, beijo, Conceição! Bom, o Luiz Ney, ele quer saber se tem alguma dica para ajudar uma pessoa que está com síndrome do pânico e ela está com medo de tudo, absurdo. Então, teria alguma dica para ajudar o Luiz? Olha só, aí nós precisamos de uma ajuda profissional, né? Aí não é coach. Eu sempre faço essa distinção com os alunos. Coach trabalha a questão profissional, PNT trabalha a questão de patologias. Quando a gente tem uma síndrome, uma fobia, Alex, nós temos uma patologia instalada. Então, ou seja, instalou, ela tem os sintomas, eu tenho que tratar, não é simplesmente eu ir lá. Então, essa pessoa precisa, primeira coisa, de atendimento médico, né? Porque ela tá dentro dessa fobia, ela vive isso, ela vai ter que trabalhar. O segundo passo que tu pode ajudar ela é ajudar a instituir uma atividade física. Por quê? Toda vez que eu tiver uma atividade física, mas a pessoa tem... Alguém vai acompanhar, ver o que ela consegue fazer, que é permissivo e começar a dar essa saída, essa mudança. A mudança que for um passo que você dá já muda tudo. Outra coisa, eu tenho que descobrir o que aconteceu. O que trouxe essa fobia? Tenho N casos. Eu tive um menino de 22 anos com fobia e a gente foi até os 4 anos dele dentro de um porão. Ele quebrou um vaso da tia. Nunca ele imaginou que a fobia aos 22 anos foi ocasionada com gatilho aos 4 anos depois de repetição. Quebrou um vaso, a tia botou ele de castigo dentro de um porão e lá tinha ratos. E os ratos passavam por cima dos pés dessa criança. Isso ficou registrado no cérebro dela. E absteve e veio mais tarde, depois no cruzamento, de que ela estava dentro do estoque, viu um rato cruzar e a fobia se desencadeou. Então, a repetição, mas ela não sabia que era de algo que aconteceu lá aos 4 anos. Toda vez que eu tiver a patologia instalada, então eu tenho que trabalhar uma anamnese, descobri-lo isso, o que ocasionou isso para realmente eu poder ajudar ela. Porque tem N caminhos, N ferramentas que você vai entrar aí. Bom, doutora, a gente tem que finalizar, tem mais algumas perguntas. Elaine Machado, da Colchão Inteligente, beijão! Nosso case aí, mais de 40 filiais. A galera aí mandando saudades, tem gente do Sul, tem gente de BH, tem gente aí da Bahia participando, São Paulo, Santa Maria, Rio Grande do Sul, muita gente participando. O Gabriel Mendes, ele perguntou aqui, uma pergunta acho que legal para quem quis, por exemplo, as pessoas que vão participar do curso do PNT, né? Além de toda essa base aí para ajudar no lado pessoal, ele quer saber como a PNT ela pode auxiliar empresariamente, né? De forma empresarial. Como podemos utilizar a PNT? Seria interessante você saber como a sua equipe pensa? Seria interessante, Gabriel, você conseguir bater uma meta estipulando ela, que a equipe compre essa meta e faça ela se realizar? Seria interessante você conseguir fazer com que o seu cliente quer, você consiga colocar para ele de uma forma neurológica? Você consegue descobrir na PNT quando alguém mente para você, quando alguém está fazendo oculta uma informação. Você consegue com a PNT é empoderamento. Ela, não existe medo para quem trabalha com PNT. Existe a graduação da PNL, que é a programação neurolinguística, a gente trabalha o practitioner, na parte básica, né, que é do brain, assim, são todas patologias que você trabalha. É diferente, porque ela é curativa. Eu digo que a PNT é a libertação emocional, é a libertação física. E quando você está liberto das amarras, porque o principal responsável pelo teu sucesso, Gabriel, é você. É você. Sou eu que sou responsável pelo meu sucesso, não é o meu colaborador, não. Só que ela te dá ferramentas para que você, a partir de agora, saiba lidar. Persuasão, como o cérebro das pessoas funciona, sabendo como é que eu vou fazer, desde o marketing da minha empresa, ele muda tudo quando eu tenho PNT, porque a PNT ela trabalha o neuromarketing. O que é o neuromarketing? É como o cérebro das pessoas processa. Olha a informação que eu vou te dar. Foi investido mais de 60 milhões numa grande campanha dos cigarros, né? Cigarros aqueles, se você vê lá, fumar mata, botaram pessoas com cadáver em caixão, gente entubado, e foram milhões. O Brasil mesmo foi um que investiu nessas carteiras, o mundo inteiro. Só que o que aconteceu? Após 6 meses, eles fizeram uma pesquisa, o seguinte:
Gabriel, você fuma, se tiver aqui na carteira de cigarro um caixão, isso aqui vai impressionar você, você vai fumar mais ou menos. E 80% das pessoas informaram que fumariam menos. Então, os governos investiram esses milhões nas carteiras de cigarro com essas imagens. Só que o que eles perceberam poucos meses depois? Que aumentou a taxa de fumantes. As pessoas passaram a fumar mais. Aumentou o tabagismo. E as agências de cigarro, as indústrias, né? Explodiram champanhes, espumantes, porque aumentou sem eles fazerem marketing nenhum. Pelo contrário, esperavam que iam cair e de repente aumentou. Por quê? Toda vez, eles fizeram então o que? Colocaram dentro de ressonância magnética, e esse cara é fantástico, é o Martin Linus, que trabalha só dentro do neuromarketing, pesquisas, 3.000 pessoas. Então é um N satisfatório, colocaram dentro de ressonâncias magnéticas e fizeram essa pergunta. Se você enxergar dentro da ressonância magnética, a pessoa estava deitada e colocava a imagem de pessoas no cadáver, você vai fumar mais ou menos? As pessoas continuavam respondendo, vou fumar menos quando vê um cadáver aí no caixão, quando vê um morto, quando vê alguém com câncer. E acionava lá dentro a amígdala. A amígdala, lá dentro do nosso sistema límbico, ela é responsável pelo medo. E quando você tem medo, você tem ansiedade. E a ansiedade faz você comer mais, beber mais, fumar mais, entendeu? Então o tiro saiu pela culatra, porque não tinha entendimento neurológico. E hoje, para você vender, para você comprar, tudo é emoções, tudo é neurológico. Então você vai aprender. Comercialmente vai ter uma arma na mão que ninguém tem, que se chama PNT. Mais de 100 pessoas ao vivo aí contigo, doutora Tânia. Beijo. Encerramos o nosso tempo, né? Estamos com o tempo. Nos encontramos com muita gente que vai estar aí na PNT. Isso, amanhã eu tô descendo aí pro Rio Grande do Sul. Tá chegando aí. O único PNT esse ano. Vou estar com essa galera maravilhosa, esse calor gaúcho aí na Serra Gaúcha. E com certeza, mais 2 módulos de PNT. E nesse PNT nós teremos algo inovador, constelação sistêmica. Que eu também vou querer fazer. Constelação familiar, Alex. Como é que o seu gerenciamento de família pode sair do caos para algo fantástico, maravilhoso, que é a resolução de conflitos, né? E eu quero agradecer a todos que estão aí, que estão nesse momento com a gente. Um grande beijo. São pessoas que eu tenho certeza que cada vez mais têm se evoluído. E sejam vagalumes, Alex Duarte. Teve medo quando você lançou a promoção 21? Com certeza, mas a gente tem uma escolha, né? Ou a gente fica com medo, ou a gente avança e enfrenta ele. E ele ainda sozinho, mais com a doutora Tânia Zamon no medo, do lado da gente, né? Pra vencer o medo. Mas ele sozinho peitou o medo e hoje é um dos maiores diretores aí. Uma dica final. Mandar embora esse medo. O que é final pra gente terminar essa live, hein? Acordar de manhã cedo, saber que 85% do teu dia depende do primeiro ato da manhã. Então, a forma como você acorda, como que você sai da cama, com a sua disposição, ei, hoje vai ser meu dia, hoje nada vai me afetar, hoje eu estou preparado para bombar, hoje eu vou bater minha meta. Trazer para você uma responsabilidade, onde o medo aqui, ó, o que eu poderia ter medo de hoje? Vamos botar esse medinho no lado e qual é o meu foco de hoje? Durante o dia nós temos 1.440 minutos. Tatiana Monteiro, diretamente de Nova York. Vamos encontrar ela logo, né? Logo estarei aí, dia 29 de julho, nós estamos subindo aí para Nova York. Vamos ter um grande evento, dia 6 de julho, na capital do mundo de negócios aí. Lançamento do nosso livro da PNT lá em Nova York. Tatiana, aguardamos você lá, minha atriz maravilhosa, minha rainha da Broadway aí, né? Nossa artista brasileira e guerreira. Beijão. Ela é um exemplo, né? Eu acho que para fechar, você queria um fecho. Ela é um vagalume, gente. Uma super luz. Uma super luz. Tatiana Monteiro largou tudo aqui no Brasil, foi para Broadway, né? A única brasileira. A única brasileira que passou na Broadway. Enfrentou tudo que tem. Chega a me arrepiar, dormiu no Central Park, né? Eu acho que assim, ó, lutou por aquilo ali. Será que ela sentiu medo, hein, Tatiana? Sentiu, né? Com certeza o medo, ele tá ali. Mas se você tem que ser maior que o medo. Porque se o medo for maior que você paralisa, você neutraliza e você não alcança seus sonhos. E para alcançar nossos sonhos, nós temos que chutar o medo. Manda ele junto para as cobras. Larga o medo para aquelas cobras que eu falei lá no início. E brilha. Brilha que com certeza o sucesso vem e mais vagalumes se agregam com você. Voa no meio dos vagalumes. Um beijo.